Você gosta de atualização? Então pega essa. Temperatura 37,5 acima, agora é febre. Quem falou isso, professor? A Sociedade Brasileira de Pediatria. Ninguém mais, ninguém menos do que uma sociedade de reconhecimento nacional. Vou falar várias coisas interessantes para esse vídeo. É uma novidade para gente que é acostumado com temperatura acima de 38,5, então tem várias coisas que eu tô até com sociedade aqui, com as informações da sociedade. Vou passar tudo mastigado aqui para vocês e compartilha, porque isso é muito bom, ajuda a gente a entregar essas atualizações para todos os nossos colegas aí, belezinha? Aproveitando, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva, rumo ao 1 milhão, conto com você até o final do ano. Bora lá? Galera, olha só, a Sociedade Brasileira de Pediatria fez a sua atualização. E na atualização ela coloca assim, que acima de 37,5 graus Celsius na axila, tá? Na axila, a gente vai considerar agora isso como febre. Então, isso é muito importante. O que que isso muda na prática? Ah, Éder, eu sou mãe, eu sempre levei meu filho no hospital com temperatura de 37,5, 38, enfim. A gente tem recomendações, né, para medicações, qual é a ação que a gente faz quando um paciente está com febre, no caso uma criança. O que que muda nessa atualização para o que aconteceu no passado? Então agora, na prática, né, a gente vai ter mais atenção às crianças. Então, é isso que a Sociedade Brasileira trouxe, ou seja, quando você refuta um atendimento de pais com a temperatura de 38 ou 37,7, ou orientava que ele não procurasse o atendimento, nós sabemos que a temperatura ela era muito rápida. Uma criança com 37,5 daqui a pouco está 38,5, 39. Então, o que que a sociedade pensou? Poxa, então agora vamos considerar 37,5 acima febre, isso já redobra uma atenção dos pais para que vá até o serviço de atendimento, quando necessário, quando indicado, para o atendimento. Então, assim, na prática é mais para uma atenção os pais da criança. Mas vamos lá, tá? E uma coisa interessante, né, que é, no post, né, até nas explicações, pede até para ter calma, tipo, calma, febre não é uma doença. Então, só para a gente contextualizar, gente, o que é uma febre? A febre é um aumento de temperatura. Certo? Esse aumento de temperatura é por conta do aumento do metabolismo, ou seja, o corpo está trabalhando bastante. Mas a criança está em repouso e ela está com febre, como é que é esse metabolismo? E aí que entra alguma bactéria, por exemplo, onde o organismo está tentando combater, ou vírus que seja. E esse combate está gastando energia e está tendo o quê? Um esforço do sistema imunológico ali. E com isso a temperatura aumenta. Mas não aumenta só para isso. Quando a temperatura aumenta, a gente também vai ter mais possibilidade de ter mais oxigênio para ter mais células de defesa ali. Então, o aumento de temperatura ele é estratégico para o corpo quando tem algum tipo de infecção ou algo do tipo. Então, não é uma doença, não se tornou uma doença, não virou uma doença. Então, a febre continua sendo um parâmetro de temperatura que, quando passa, no caso para pediatria, na região maxilar, 37,5 acima, já considera aí uma temperatura alerta para tomar medidas, para a gente avaliar, para a gente observar. A temperatura é o alerta, mas o que mais a gente tem que observar, o que mais temos que orientar a população, né? Avaliar o comportamento da criança. Então a criança ficou mais quieta, a criança não está se alimentando, não está conseguindo beber água. Então a gente tem que avaliar o comportamento do paciente, né, no caso da criança ali. Então isso é um alerta importante. Não só a temperatura, tá? Começa a ser um conjunto de informações. Abatida e sonolenta, a criança só quer ficar dormindo, o tempo de soneca aumentou naquele dia, então você percebe que o corpo dela está mole, não está reagindo legal. Então isso tudo são sinais importantes. Com dificuldade para respirar. Por que dificuldade para respirar? Opa, eu expliquei anteriormente. Se o metabolismo aumenta, aumenta o gasto de energia. Se aumenta o gasto de energia, tem que tirar o CO2 e colocar mais oxigênio. Então, a respiração vai ficar o quê? Mais trabalhosa ali. Então, o corpo vai tentar trabalhar mais. Então, esse é um ponto importante. E uma coisa que, para quem é pai, a gente se preocupa muito, é quando a criança para de se alimentar ou não quer comer, não quer tomar o café, não quer comer nada. Até o que ela mais gosta, ela não quer. Aí é o momento da gente falar assim, oxa,
Se a criança quer muito isso e agora ela não quer, então isso acaba sendo preocupante. E aqui tá aqui, ó, recusando alimentação ou chorando diferente ou com um aspecto muito prostrado. Então, você percebe que não tá legal, tá diferente, isso é bem importante para a sua avaliação ali, não só da temperatura, tá? Quando procurar ajuda médica? Ah, beleza, então a partir de agora deu 37,5, tem que procurar o hospital, procurar um atendimento. Calma, as informações mantêm as mesmas. Quais as informações que geralmente são passadas? Olha, se uma criança ficar com 3 dias com febre, procure um atendimento. Ou seja, durante esses 3 dias, você já tem o seu pediatra que acompanha a sua criança, ele já recomenda o que você deve fazer, qual medicamento dá, no caso, dependendo da idade, para a criança. Deu 3 dias, continua com febre, vai ao hospital. Então, o fato da temperatura agora ser classificada a febre a partir de 37,5, não 38,5, axilarmente, né, na região da axila, isso não mudou a conduta das recomendações. Obviamente que vai ter pais que com um dia com 39 graus vai para o hospital e vai ter pessoas com 37,5 vai para o hospital. Então, ou seja, a mudança foi só do reconhecimento da febre como valor de 38,5 para 37,5, né? A partir dali já começa a ser considerado febre, ou seja, as condutas mantêm da mesma forma. Então, só para levar em consideração, tá? E o que ele coloca, né? Porque assim, a sociedade ela não quer que também você fique levando a criança para o hospital, porque é ruim, a imunidade, não sei como é que vai estar a imunidade, o hospital é um lugar suscetível a pegar infecções e por aí vai. Então, o que ele fala? Beleza, o filho está com febre, né, 37,5 acima, a febre é persistente, toma medicamento, passa o efeito, volta, toma medicamento, passa o efeito e volta, persistente, tá? Alterações no comportamento, você tem uma criança agitada que quer quebrar a casa inteira, brincar o tempo inteiro, opa, a criança não quer brincar, quer ficar quietinha, quer ficar no colo, opa, tem um sinal de alerta aí. Dificuldade para respirar, como eu já falei antes. Falta de apetite ou desidratação, não quer beber água de jeito nenhum. Então vai se tornando difícil. Então aí sim é necessário procurar o atendimento, porque quanto mais tempo demora quando está apresentando essas situações com febre, isso dificulta talvez ali uma recuperação mais rápida, que a criança recupera rápido, mas se a gente chega tardiamente, demora mais também a se recuperar, tá? Eu queria trazer essa novidade, porque é uma novidade, né? A gente estudou temperatura, a gente classifica a temperatura ali desde hipotermia, a febril, a febrícula, febril, afebril, febre, hipertermia, hiperpirexia, a gente já tem tudo isso claro na nossa cabeça, mas agora a gente tem aí uma informação importante que febre axilar é de 37,5 acima. E aí, o que você me fala dessas atualizações aí que tá chegando? Coloca aqui nos comentários e não deixa de compartilhar.